Uma nova dimensão de vida. É com muita alegria que estamos adentrando no seu lar com mais uma edição do programa Uma Nova Dimensão de Vida. Este programa é um órgão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Farroupilha, que está situada na rua Ludovico Merlin, 1030, no bairro São Luís. E já quero adiantar os dias dos nossos cultos, todas as quintas-feiras às 19h30, aos domingos às 9 horas da manhã e 19 horas e 30 minutos, temos cultos, ensinos bíblicos, onde você é nosso convidado para se fazer presente. A seguir você vai assistir e ouvir um belo hino. Posteriormente estaremos lendo uma palavra e meditando para o seu elevo espiritual. Uma nova dimensão de vida. Disse pra você que você não vai conseguir. Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus. Não conhece o teu Deus. Ele vai agir sobre a sua fé,
chegar. Se Ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. Repreende todo o Aleluia. Uma nova dimensão de vida. Muito bem, a mensagem que eu tenho para você está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e os versículos 17 ao 19, que diz: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. A você que me assiste, eu penso que você conhece a história do filho pródigo, relatada por Jesus. Um moço que tinha uma família, tinha os seus pais, bem-sucedidos financeiramente, tinha de tudo em casa, tinha mais um irmão, e diz-nos a Bíblia que um dia este moço tomou uma atitude que, no primeiro momento, aos seus olhos, parecia ser uma atitude correta, mas posteriormente ele percebeu que tomou uma atitude muito errada e que trouxe para ele muitas desgraças, de pedir a sua parte da herança, e o seu pai, certamente com o coração abatido, deu-lhe a parte que lhe pertencia. Então ele tomou uma atitude, a princípio, aos seus olhos parece ser a melhor, mas todos nós sabemos que ele não se deu bem, ele sofreu muitas consequências, pois a primeira atitude errada foi ele sair da casa do seu pai, sair de perto de seus pais. A segunda atitude errada, ele acabou trocando pão de casa pelas alfarrobas que os porcos comiam. Fez um mau negócio. Após ele ter gastado tudo que ele havia recebido dos seus pais, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, estava cercado de mulheres, mas um dia o dinheiro acabou e agora ele, em uma terra distante, sem ter o que comer, sem ter o que fazer, mas procurou trabalho, encontrou então um criador de porcos, o qual lhe deu trabalho, mas todos nós sabemos que ninguém lhe dava nada. Era um homem que antes tinha tudo e agora não tinha nada, e diz a Bíblia que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Estava em uma triste situação. Mas o versículo que nós lemos diz que após ele estar sofrendo já por algum tempo, diz a Bíblia, e caindo em si, ele lembrou-se da casa do seu pai, em que havia abundância de pão, e ele estava ali perecendo de fome. Então, a partir de então, ele fez um propósito de tomar 3 atitudes que mudou novamente a sua vida. A primeira atitude, ele pensou com ele mesmo: já que na casa de meu pai tem abundância de pão,
eu vou me levantar daqui e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. A primeira atitude: levantar-me-ei. E foi o que aconteceu. Ele se levantou, mas não estaria completa a vitória na vida daquele moço se ele não fosse. Então diz a Bíblia que ele levantou-se e foi. São atitudes que muitas vezes as pessoas precisam tomar também quando se encontram em alguma dificuldade ou se encontram em um lugar errado, pois o filho pródigo estava num lugar errado para ele, em um lugar que só lhe trazia tristeza, e ele estava em uma solidão difícil. Então a primeira atitude foi se levantar, a primeira, aliás. A segunda foi afastar-se de onde ele estava. Não sabemos quantos dias ou quantos meses, ou quem sabe até mais de ano, ele teve uma caminhada longa até chegar na casa do seu pai. Mas ele tomou a primeira e a segunda atitude. Ele levantou-se e foi. Quem sabe você precisa tomar também essas atitudes, se levantar e se afastar desse lugar onde você se encontra, se afastar dessa desgraça onde você se encontra, se afastar desse lugar de tristeza onde você se encontra. O filho pródigo levantou-se e foi, pois ele tinha convicção, ele tinha certeza que na casa de seu pai havia abundância de pão, havia alegria, havia prazer em viver. E quando ele aproximou-se da casa do seu pai, diz-nos a Bíblia, que o seu pai, vendo-o de longe, correu e o abraçou e o beijou. Mas o seu filho completou a sua missão, completou a sua atitude. A sua terceira atitude, para mim, foi uma das melhores, pois ele confessou o seu pecado e disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado de um de seus jornaleiros. Trata-me como um empregado seu. Então nós entendemos aqui que ele reconheceu que não era digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Queridos, a você que me assiste, ele tomou uma atitude de um homem totalmente arrependido, humilhado, e por essa razão que ele, a partir de então, foi bem recebido. Primeiro, ele confessou o seu pecado. A Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Foi a terceira atitude do filho pródigo. Ele confessou as suas transgressões, ele confessou o seu pecado. E por essa razão, o seu pai teve misericórdia dele e o recebeu não como um empregado, mas sim o recebeu como filho, como um filho arrependido, deu tudo o que ele precisava, como se nada tivesse acontecido, pois, mediante a confissão de seu filho, ele teve misericórdia dele. Às vezes, nós queremos sermos vitoriosos na vida, queremos termos sucesso na vida, mas não confessamos os nossos erros, os nossos pecados. No caso do filho pródigo, ele confessou. Ele disse que ele era o culpado de tudo aquilo que havia acontecido com ele. Muitas pessoas, às vezes, jogam a culpa sobre outras pessoas.
Mas se você, por exemplo, é culpado de alguma coisa, seja sincero, confesse a sua falha, confesse algo que talvez está escondido na sua vida, e assim você será bem-sucedido. Essas 3 atitudes do filho pródigo, se levantar e ir e confessar, foi o que trouxe para ele uma nova dimensão de vida, uma vida que ele vivia antes, mas estava afastado já há muito tempo, diz-nos a Bíblia. Mas a partir dessas 3 atitudes, a angústia, a solidão foi-se embora. Muitas pessoas sofrem, estão desesperadas, estão em uma vida sem graça, porque precisam tomar, quem sabe, algumas atitudes como esta. Se levantar de onde está, sair de onde está e confessar algo que precisa ser confessado, pois o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quantos que se afastaram do seu lar, quantos que se afastaram da casa de Deus, já não vão mais à igreja, e aí se pergunta, por que está dando tudo errado comigo? Volte para a igreja, comece a ler a Bíblia outra vez, comece a buscar a presença do Senhor, Deus, e confesse os seus pecados, e Ele é fiel e justo para te perdoar e não te jogar em rosto, e sim te abraçar, te dar carinho, te dar realmente aquilo que você está precisando neste momento. Tem problemas em nossas vidas, principalmente o vazio na alma, a fome espiritual, que só Jesus pode saciar. É por essa razão que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A você que me assiste, quem sabe você precisa tomar uma atitude como esta. Tome, levanta-te, vai, e arrependido, confessa os teus erros, confessa os teus pecados, e o Senhor vai te perdoar e te receber de braços abertos. Eu quero orar por você e com você neste momento. Senhor Deus e Pai, é no nome do seu Filho amado Jesus que nós chegamos na sua presença nesta oportunidade. Eu intercedo por todos aqueles que me assistem, por todos aqueles que ouviram esta mensagem nesta oportunidade. Senhor, pessoas que estavam em uma situação como o filho pródigo, em uma vida desgraçada, em uma vida realmente de solidão, mas após ouvir esta mensagem estão tomando uma decisão de sair do lugar onde se encontram, de confessar ao Senhor os seus pecados. Senhor Deus, sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que perdoa, pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, salva estas vidas, restaura estas vidas, para a honra e para a glória do Teu nome e para o elevo espiritual de cada um que me assiste. Senhor Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e até uma próxima edição do programa Uma Nova Dimensão de Vida. Uma nova dimensão de vida.